Olá, as coisas acontecendo rapidamente, muita ramificação, muito desdobramento, né? O livro Diários 1973-1974 de Mestre Albuquerque Ferreira, juntamente com o memorial, né, que vai pegar todo esse pessoal da região nordeste do Brasil, né, sendo encaminhado. Precisamos agora vender o livro, né? Precisa da sua colaboração. Na nossa tela você tem aí a forma de você comprar o nosso material, né? Você pode utilizar o Pix, né? A chave Pix é postv@dhnet.org.br. Faça parte desse mutirão, né? Porque numa linguagem assim meia das antigas, né? A gente vai contar com a colaboração daqueles que estão conosco nesse projeto. Se tivesse na vida, só essa simples homenagem já bastava. É o encontro do meu passado com o meu presente. Eu sentia como se as pessoas tivessem esquecido, não a mim, que conto a história, mas os heróis, os verdadeiros heróis. Olá, nós estamos hoje com Yara Vilaça, né? Yara, nessa série de programas que nós fizemos com Mestre Albuquerque, o Memorial Mestre Albuquerque, o que o acervo de Messia acabou trazendo, né, desde livros, né, a discussão sobre o seu acervo, né, até Elos Perdidos, o nome de Messia em 69 acaba surgindo na figura de uma pessoa chamada Eloá, né, que é uma pessoa que foi presa, né, nos porões da ditadura, dos cárceres da ditadura em Pernambuco. E, dentre esses diversos programas, né, que a gente vai acabar no dia 28, fazendo o lançamento do primeiro livro, né, do memorial e todo esse projeto Mestre Albuquerque, que são os diários 1973, 1974, né, nós estamos aqui com a figura de Yara, né? Yara é atriz, né? E Yara acaba envolvendo-se com o nosso projeto, né, Yara? Diga primeiro quem é Yara Vilaça e como é que Yara Vilaça acaba envolvida nesse projeto de divulgação de todo esse acervo do memorial e da obra e da vida da advogada pernambucana Messia Albuquerque. Bom, olá a todos e todas. Então, eu sou Yara Vilaça, eu sou atriz, moro em Salvador a vida inteira, né? Nasci em Belo Horizonte, mas moro em Salvador. E eu entrei nesse projeto porque essas histórias fazem parte da história da minha vida, apesar de eu não ter sido nascida naquela época, né? Ainda não era nascida naquela época. Mas a história da minha mãe é totalmente ligada à história de Messia. Minha mãe foi presa política na década de 70, e Messia foi a advogada dela. E minha mãe também que é Tereza Vilaça, está na organização desse livro, que publica as memórias, os diários, os poemas de Messia. E você, né, Roberto, que perguntou a ela se ela podia fazer a leitura de alguns poemas, ela falou, minha filha é atriz. Foi rolando, né? Foi rolando, foi uma coisa muito orgânica, né? Então, foi um prazer, uma honra, né? Algo que faz parte da nossa história, faz parte da nossa história coletiva, da história individual, né? Minha história individual também. E é sempre uma honra, sempre de uma importância assim, inexplicável, assim, né? Inexplicável não precisaria explicar. Eu acho que esse projeto, viu, Yara, ele Sim. tem uma coisa interessante, que esse tipo de assunto ele requer uma certa tranquilidade e uma certa delicadeza, né? Uhum. Tanto que as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, né, como a companheira Tereza, sua mãe, Tereza Vilaça, o companheiro Nilmário Perli, Marcelo Mário de Melo, né? São pessoas que são Amparo Araújo, né? Todas essas pessoas fazem parte dessa história. Ele está falando de uma história recente do país, né? A partir de 1964, que começa a ter uma ditadura, né? Eu acho que
os dois que estão nessa organização, tanto, eu acho que eu diria três, o nosso grupo daqui de Natal e você daí de Salvador, nós não somos personagens da própria história naquele momento, né? Então, quer dizer, eu nasci em 1955. Em 1964, eu tinha 9 anos de idade. Em 1968, eu tinha 13 anos de idade. Né? Você, bem mais jovem. Né? Mas eu acho que o grande lance nisso tudo é que nós fizemos com pessoas amigas e pessoas contemporâneas ou ligadas a esse contexto de 64. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Primeiro, o que é que você... quem é Yara? Né? Yara trabalha com o quê? Quais os seus projetos enquanto atriz? E depois eu quero falar da Yara filha e da Yara, já uma pessoa adulta, né? Uma pessoa na maturidade, que teve, eu acho que em tão poucos dias, né? Esse envolvimento que daqui a pouco a gente conversa. Primeiro, quem é Yara Vilaça com 2 L? 25 de dezembro de 1973. No silêncio da tarde, quando o sol desfalecia, os restos dele surgiram. Não se sabia o que houve. Braços e pernas quebrados, a carne em putrefação. 8 dias se fazia da sua detenção. Todos os dentes partidos, escapelado também. Não havia sinal de balas. Havia apenas uma verdade: que morrera de pancadas, pau de arara, telefones, pontapés e cacetadas. Num massacre odiento, sem defesa e sem culpa, subtraíram-lhe dos vivos. Então, eu sou formada pela UFBA, na Escola de Teatro, fiz artes cênicas, fiz mestrado em artes cênicas e desenvolvi a maior parte do tempo, minha vida profissional foi com teatro mesmo, seja atuando, produzindo, dirigindo, dando aula. Então, há pouco tempo, né, desde 2015, que eu fiz um concurso e estou trabalhando no TRT também, mas os projetos de teatro continuam. Uhum. Tenho agora, estou com um projeto infantil com Yara Castro, que é a colega que fez comigo os vídeos. Tenho projetos também solo que estou começando a desenvolver e que tem ligação direta com esse tema que a gente está trabalhando, porque tem a ver com a experiência da minha mãe, né? São histórias que precisam ser contadas, eu acho. Tereza tem muitos escritos, né? Tereza tem muitos escritos, muitas muito interessantes. Né? Conversar com ela é sempre... Vira e mexe, eu fico assim, nossa, eu devia andar gravando tudo que a gente conversa. Porque Mas aí eu já entro na segunda pergunta, veja só. Em algum momento, conversando com Tereza, e nessa série de programas que a gente estava a fazer, então eu dei um toque para a Tereza e que você acaba entrando, né? Conta aí para a gente como é que foi esse teu envolvimento, né? Como você entrou. E logo depois a gente manda para você o livro dos diários. E qual foi a tua sensação, impacto, inserção nesse tipo de coisa? Então, é um tema que sempre reverbera, por tanto que eu ouvi, o tanto que eu acompanhei, e não só por isso, mas porque hoje a gente, assim, eu sempre achei assim, nossa, que muito distante da minha realidade, apesar de ter tudo a ver com a nossa realidade, como tudo é hoje, né, a história toda está interligada, sempre foi assim, nossa, que difícil de imaginar como era isso no dia a dia. Só que recentemente a gente começou a ter umas pílulas, né, mais ou menos, de pessoas defendendo a ditadura, a gente teve esse retorno da extrema-direita que foi muito assustador e que ainda está sendo. Então, eu comecei a sentir eu comecei a perceber mais ou menos como é que era esse clima, mais ou menos como é que é esse pensamento, esse tipo de pensamento, estando dominando, né, com o presidente e tudo mais. Então, isso reverbera também nesse sentido, reverbera também enquanto cidadã, enquanto brasileira,
quando eu entrei em contato com vocês, eu senti, a sensação que eu tenho é que esse trabalho aqui, esse projeto, estar aqui fazendo parte desse projeto é também uma continuidade dos outros projetos que eu estou envolvida, que tem essa temática como base. É também uma forma de participar também da luta, de alguma forma, e na nossa primeira reunião, o Rômulo falou uma coisa que ficou na minha cabeça para sempre. A nossa revolução é contar essas histórias. Para mim ficou na minha cabeça, é isso mesmo, assim. Precisam ser contadas sempre, nunca é demais falar, nunca é demais repetir, e discutir, e debater, e aprofundar. Então, o que eu acho bem interessante nos programas que vocês estão desenvolvendo é essa tranquilidade no sentido assim de não querer atropelar, de falar do tema, de discutir o tema, de trazer outras pessoas, sabe? Eu acho isso importantíssimo. Importantíssimo. E Yara, qual foi a tua sensação em ler o Diário de Mestre? Porque, de qualquer maneira, eu acho que você, além de pegar todos aqueles personagens que estão ali, dentro, tem umas 300 pessoas citadas, né? E qual a sensação de você ver o nome da tua avó, o nome da tua mãe, não é? Então, quer dizer, Teresa é muito citada ali. Qual a sensação, digamos, de a tua vida? Foi a vida inteira você ouviu essas histórias. Sim. Mas eu acho que chega num momento, numa certa maturidade, você já tem um olhar mais amadurecido, né? Esse é que eu gostaria de saber. São muitas sensações que eu tive. Foram muitas sensações, porque desde aquela sensação que a gente tem que meio que embrulha o estômago, né, de você ouvir, fulano precisa de notícia, fulano está querendo notícia, fulano morreu, eu não tenho como dar esperança para essa pessoa. São muito, assim, tem algumas coisas que são angustiantes, né, tem outras coisas que são inspiradoras também, né, e dá uma sensação também de mais uma peça de um quebra-cabeça que eu construí mais ou menos a partir das histórias dos outros, já que eu não vivi naquela época. Então ler sobre outras pessoas, outros pontos de vista fizeram com que eu tivesse como se fosse completando a imagem na minha cabeça, juntamente com o que eu estudei também na vida, na história, enfim, na escola, nas leituras, nos vídeos, nas narrativas. E também dá um senso do cotidiano da luta. Isso, para quem é da arte, eu acho isso muito importante, porque é a concretude, né? Por mais que a gente fale de sentimentos, abstrações, é a concretude que a gente vê, que a gente palpa, né? Então me dá essa sensação de concretude, do dia a dia. Eu tive essa dificuldade, as coisas que Messia fala, eu tive essa dificuldade, e me senti muito emocionada de ler sobre minha mãe, sobre minha avó, de perceber a angústia, porque quando ela escreveu foi no momento em que elas estavam vivendo. Então ela fala da angústia, né? Da angústia, você fica com aquela sensação de... E era um tempo sem esperança, né? Era uma época, eu vou dizer uma palavra forte, era uma época de sobrevivência animal, né? Aquela coisa visceral, né? Então, olhando hoje, a gente tem essa possibilidade de ter essa visão retrospectiva, né? Mas você primeiro teve essa visão assim mais crua, e depois a gente, em cima do que a gente tinha conversado, a gente fez um desafio e que você... E tudo foi muito rápido, né, Yara? Então a gente diz assim, faça aí umas gravações. Como é que isso daí você conversou com a tua outra amiga Yara e com as pessoas do teu próprio grupo? Como é que você chegou até elas para dizer, tem esse desafio? Como é que vocês discutiram isso? Eu levei para ela assim, pensando um pouco no que a gente conversou. Assim, o que a gente conversou o importante é que precisa ser feito. Não vamos nos apegar a uma grande produção, vamos a um estúdio, não, precisa ser feito. E pela rapidez, assim, se demandasse muita coisa, realmente a gente não daria conta de fazer.
Agora, ao mesmo tempo, essa situação faz com que a gente consiga lidar diretamente, né, com o conteúdo, além da gente terminar pensando várias coisas. Então, o que a gente começou a pensar é, vamos fazer algumas possibilidades. Então, a gente fez vídeos, a gente falando diretamente, a gente fez vídeos, ou falando diretamente com a luz clara e tal, às vezes com luz escura, com imagens. Aí eu pensei, eu vou filmar tudo que eu encontrar na rua, aí filmei o caminho indo para o trabalho, para poder fazer um vídeo, aí filmei a praia, sabe, tentando assim, o que eu vou colocar? Ah, não, mas aqui funciona, aqui não funciona, para poder a gente dar primeiro para vocês um panorama de possibilidades, de situações possíveis da gente fazer. 2 de abril de 1973. A noite escancarou-se e o homem foi agarrado. Era um jovem, ele pregava liberdade e amava sua gente. O homem foi agarrado e, para que se calasse e não falasse em liberdade, afogaram-no num barril, danificaram-lhe o corpo, cacetearam-lhe o cadáver, dilaceraram-lhe a carne, sepultaram-no num açude. O homem foi agarrado, o povo todo chorou, a justiça se encolheu, a família emudeceu. O homem foi agarrado, restou apenas saudades. E aí, numa segunda reunião, vocês disseram, olha, é bacana esse vídeo direto, com a luz mais clara, né, que também traz um foco grande no texto, que é a estrela, né? Na verdade, o texto, as histórias. E aquilo que você falou, assim, é um tema duro, mas aí entra a arte, né, que não só nas palavras de Mércia, né, não só nas palavras dela, entra a beleza, entra a sensibilidade, mas o fato de pensar artisticamente também traz essa é como se fosse um amaciamento, né, amacia, esquenta um pouquinho o coração, para que a gente possa realmente ter a oportunidade de ter esse contato mesmo e refletir, de fato, né, sobre o que estava acontecendo. Viu? Você disse, inclusive, que você ficou muito animada. Como é que eu boto? Você ficou muito animada com em falar quando o Rômulo falou sobre a questão que isso seria uma revolução, né? Diz aí, Rômulo, quer dizer alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta, assim, Vem mais para cá. Uma pergunta mais artística, assim, na relação mais artística para você, que é assim, você, Yara, fez teatro, você, né, atua, né, trabalha como atriz, mas você estava mexendo com dois assuntos muito particulares seu. Você estava mexendo com um assunto que, na sua família, assim, você cresceu dentro desse assunto, né, e sempre foi um assunto muito difícil de se tratar, porque é um assunto difícil de se tratar, né, e você levou para a arte. Eu não sou tão Stanislavski, eu acho que a coisa mais Dostoiévski. Eu acho que né, você não deixa de ser a Yara quando está fazendo o personagem também. Né, eu acho que a gente não tem que morrer para saber como é que é a morte. Né, Sim. E aí, nesse sentido mais artístico, como é que você consegue trazer... como é que você consegue primeiro trazer esse personagem para você, de fazer essa leitura, e depois como é que você consegue se desvencilhar desse personagem para não entrar só na neura da situação? Primeiro tem uma coisa de como esse assunto chegou para mim, que apesar da dureza, apesar da situação, meus pais, os dois viveram, né, essa realidade, eles trazem para mim com uma certa naturalidade, assim, no sentido, assim, não de que é uma coisa natural, porque a gente não pode normalizar o que aconteceu, mas no sentido de não ser tabu, né, sabe, é algo que permeia nossas conversas, que envolve situações, histórias duras e histórias inusitadas, inclusive, tem coisa engraçada que eles contam, causo, então é uma coisa que faz parte da nossa
é como se a gente convivesse com aquela época sem ter vivido lá, de certa forma. Uma outra coisa que eu acho é que a gente fala assim, poxa, isso que o Roberto falou, assim, é uma fase de sobrevivência crua e tal, mas eu acho que é uma geração, essa geração que viveu isso, é uma geração fora de série, porque é uma geração que sabe para que veio. Então, eu acho que eles têm uma tranquilidade de, pelo que eu ouço, pelo que eu converso, sabe, não só meus pais, assim, outras pessoas também, com que eu tive a oportunidade de conversar, eles sabem para que eles vieram, então eles têm uma tranquilidade de que sabem o que estão fazendo e por que estão fazendo, porque ainda estão, sabe, é uma luta contínua, é uma coerência na vida que é impressionante, assim, sabe, e é uma esperança, sabe, então o que a gente diz, meu Deus, eu estaria acabada nesse momento, eles usam como esperança, eles têm, nossa senhora, é incrível, aí eu falo hoje, meu pai, não estou aguentando, o que está acontecendo no mundo, Eliara? Acredite, a gente está crescendo, o mundo está melhorando, meu Deus, eu fico mais desesperada. Minha mãe também é científica, ela analisa as coisas, ela assiste umas coisas que eu não consigo assistir, porque eu fico emotiva. Ela tem uma paciência para assistir, não, vou assistir o documentário de Olavo de Carvalho, minha mãe, como é que você consegue? Mas alguém tem que conseguir fazer isso. Alguém tem que conseguir fazer isso, porque quando acontece uma invasão como a de Brasília, ela diz, olha, isso tem a ver com o pensamento de Olavo de Carvalho, que é anti-república, que não sei o que. Então, eles têm uma análise que parece, às vezes, eles parecem uns oráculos, que sabem o que vai acontecer. Porque eles têm análise histórica, análise também da leitura deles, marxista, que também traz que é uma análise fora de série, né, a análise de Marx. Bom, então tem isso. Então tem essa situação da familiaridade com o tema, né? Isso é uma coisa. Você acha que esse teatro falta mais esse teatro documental? Você acha que esse teatro, essa coisa documental também no teatro, você acha que precisa ter mais repercussão? Eu acho que vai até voltar. Porque assim, de verdade, eu acho assim, a gente faz a revolução com as armas que a gente tem. Naquele momento, sua mãe e seu pai fizeram da maneira que eles puderam, o que tentaram, pelo menos. E a gente vai tentar continuar da maneira que a gente pode hoje, que a gente consegue hoje. Né? Então, se existe tecnologia, vamos usar as tecnologias a nosso favor. Né? E aí eu queria que você falasse dessa relação da arte com a realidade, com essa coisa mais documental, com essa, né, do teatro mais documental, que ainda é muito pouco explorado. Sim, eu acho que hoje até com as discussões, as diversas discussões que a gente está tendo sobre várias questões sociais, sobre racismo, sobre todo tipo de exploração, né, machismo, etc., eu acho que tem tido o teatro tem trazido algumas experiências nesse sentido. Eu acho que, pelo menos em Salvador, e mais ou menos o que eu tenho acompanhado. O que acontece também, que eu acho, é que a gente termina reverberando a coisa que a gente está vivendo. Minha comadre Karina de Faria, né, que é atriz também, com quem também eu compartilhei esse projeto, pedi me ajude, me dê ideia, conversei com ela também, ela fala, hoje não tem como, eu não me sinto tranquila de fazer qualquer coisa que não dialogue com essa realidade, com isso que a gente está vivendo. Eu não consigo. Seja nos cursos que ela dá, então ela vai fazer uma montagem, ela traz sempre discussões aprofundadas. Assim, eu acho que tem uma necessidade muito grande hoje. É um momento muito propício, como o Roberto fala, né? É um momento que pede, porque a gente está saindo a gente está saindo ainda, né, de uma situação bem complicada. A gente viu que as coisas não terminaram, assim, a herança da ditadura não terminou, porque as pessoas não foram julgadas, porque as pessoas não perderam poder, porque não houve de fato uma anistia geral e restrita. 30 de abril de 1973. Não posso dormir. Escuto o murmúrio da brisa no silêncio da noite. Levanto e tento chorar. Escuto gritos na mente, sangue correndo no chão, vontade de alarmar. Eu vi 6 mortos que me causam angústia. Todos ultrajados, além de baleados, estavam torturados e 2 deles
enforcados. Olho a noite e olho o céu. Procuro Deus. E não encontro. Volto. Deitam-me chorando. Mas, de repente, reajo. Penso nos mortos com respeito. Amo os mortos, todos os 6. E o sono chega, ligeiro. Mas, Yara, no meio desse processo, né, que a gente começou já, há 5 meses a gente está fazendo o livro, né, o livro início do projeto todo de Messia, do memorial e tal, mas aparece uma coisa que tem muito a ver com você. Né? A gente estava falando até então de centenas de pessoas que tinham nome, tinha endereço, tinha conhecidos entre si mesmo, mortos, desaparecidos. Mas aparece um elo diferente. Né? O caso Eloá Guimarães, ela traz também uma atriz. Eu não sei como é que você se sente nisso. Além de ser filha, ter uma personagem que também é atriz e que não é citada. Então, quer dizer, não é nem conhecido. Se toda essa história que a gente fala, existe vários níveis de indivisibilidade, as pessoas são invisíveis, o caso de Eloá é um caso que ninguém sabe nem o que é. Como é que você sente, você também sendo atriz, e pegar o caso de alguém que foi ceifada aos 22 anos de idade? E invisibilizada depois, né? Totalmente. Ninguém sabe nem quem é. Inclusive pela luta, porque não era da luta. O que deixou a gente muito impressionado, né, é que, evidentemente, que a irmã, Elizabeth, ela estava atrás. Mas ela, em Vancouver, no Canadá, ela vê o nome Messia Albuquerque Ferreira. Aí ela faz o elo com 69, com o nome Messia, que ela só lembrava do nome Messia, mas quando vai para os escritos tem Messia Albuquerque. Eu queria mais ou menos a tua opinião sobre isso. Dá uma sensação, sabe o que eu acho que é uma sensação importante da gente ter? É uma sensação, podia ser eu. Sabe? Dá essa sensação, podia ser eu, porque de fato é uma coisa que não se tinha controle. Né? Qualquer pessoa, por fazer qualquer coisa, podia ser presa. Isso é ditadura. Né? Qualquer coisa podia ser uma desculpa para prender. Qualquer coisa. Independente se a pessoa, se tem uma investigação mesmo, se a pessoa realmente tem envolvimento ou não. E a gente pode questionar também quem tem envolvimento, por que tem envolvimento, de onde é que vem essa indignação pelas coisas que estão acontecendo, enfim. Então, dá essa sensação de familiaridade no sentido de podia ser eu se eu tivesse nascido naquela época. Outra coisa, a gente valoriza o que a gente tem, assim, no sentido assim, de que, pelo que eu entendi da história, Eloá era uma pessoa que não tinha um envolvimento com partido, ou com luta armada, ou com luta não armada, mas luta contra a ditadura, mas era uma pessoa que expressava suas opiniões e não concordava com a ditadura, ela simplesmente expressava suas opiniões. Então, a gente poder expressar nossas opiniões, né, o que para a gente é corriqueiro, porque a gente está todo dia nas redes sociais achando que está expressando nossas opiniões, às vezes a gente está só repetindo, mas mesmo essa liberdade de repetir ou de expressar a gente tem hoje. Então, dá para a gente ver o limite, a crueza do que era aquela época, e dá uma sensação assim de par também, né? Tipo assim, uma colega, entendeu? Ela era uma colega e ela não teve a oportunidade de muitas coisas, né? Porque ela terminou que o restante da vida dela foi totalmente abalado por essa situação, foi totalmente desenhado a partir dessa vivência irreal, assim, surreal que não... Era muita gente, mas éramos incomunicáveis. Não se falava nada.
ficava um promotor lá. Aí o Boca de Onça mandou uma carta para o pai. Ele era negro, alto, forte. Ele ficou com pena de mim. Ele chegou baixinho para mim e pediu o endereço da minha família, que queria mandar uma carta. Eu ficava mais isolada numa cama de lona. Eu saí da prisão inteira. O que me fez adoecer mesmo foi uma sonoterapia que fiz no Sanatório Botafogo. Aí é que eu adoeci. Porque antes eu não conseguia dormir. Fiquei em Dona Cecília, no Engenho Novo, depois que saí da prisão. Fiquei com medo de me prenderem de novo. Fui pra lá, no Engenho Novo. Lá era muito triste. Vida solitária. Fiquei algum tempo, não sei especificar. Fiquei pouco tempo. Fiquei pouco tempo lá. Não tinha com quem conversar. Essas memórias são todas muito confusas por causa dos choques elétricos que eu tomei depois. Fiquei com isso tudo muito, muito confuso. Na prisão eles colocavam capuz em mim, me jogavam atrás do camburão e falavam que iam me jogar no brejo e que iam sumir comigo. Até hoje eu sonho com aqueles policiais com metralhadora, sabe? Tinha também uma mulher, uma advogada, chamada Messia de Albuquerque. Os camponeses, estudantes, ficávamos todos na mesma sala. As janelas eram mantidas fechadas porque um rapaz se jogou pela janela antes de eu chegar. Era muita gente, mas éramos incomunicáveis, não se falava nada. Ficava um promotor por lá. Aí o Boca de Onça mandou uma carta para o pai. Ele era negro, alto, forte. Ele ficou com pena de mim. Ele chegou baixinho para mim e pediu o endereço de minha família, que queria mandar uma carta. Eu ficava isolada numa cama de lona. Eu saí da prisão inteira. O que me acabou mesmo foram os tratamentos psiquiátricos. 24 de janeiro de 1974. Não sei se pare, não sei se recue, não sei se avance. Parar é deixar a luta, é covardia. Covardia maior é recuar. O que me resta então a fazer? Avançar. Avançar pode trazer a morte. Matar o que importa, se certa estou da minha luta. Lutar é morrer. Lutar é viver. Viver é lutar. Às vezes, é melhor morrer do que viver. Conheço mortos vivos e vivos mortos. Serei uma morta viva, não serei uma viva morta. Estou presente com meus amigos ausentes, em lembranças ternas que ressuscitarão. Uma pergunta. Sua mãe é uma das referências pra gente aqui na DegaNet. Sua mãe é uma das referências, né, pela luta dela, pela história dela, pelo tudo que ela já fez e pelo que a gente sabe que ela fez. Você chegou a mostrar esses vídeos para sua mãe? Eu não Assistir mostrei. junto com ela? Não assisti junto com ela.
Eu queria saber como é que seria essa... Não, mas ela vai ter oportunidade. Não, ela vai ver tudo. Mas eu queria fazer uma pergunta, Yara, que depois da nossa conversa, você fez uma série de vídeos que eu senti, não sei se foi porque a gente conversou, porque o primeiro vídeo foi uma coisa muito barra pesada, era quase como fosse uma catarse, né? Que acho que era o próprio Mata Machado, era um poema que falava de uma pessoa totalmente destroçada. O segundo lote que você faz, eu não sei se já é em cima de conversa. Primeiro, você fica mais amena. Eu sinto que o texto é mais poético também. Não, porque a esquerda pode dar na sequência isso aqui, né? A primeira é uma coisa, fratura exposta. Logo depois, aí você traz os dias de uma coisa não tão pesado, e eu me lembro que a última que você traz é praticamente o último escrito dela, né? Que ela fala de esperança, né? Se a primeira impressão que eu tenho, ou percepção do que chegou, era aquela coisa que você olhava e já ficava meio agoniado, né? O outro você já fala de uma forma que como já tivesse digerido o processo todo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se isso é uma sensação minha ou se realmente isso aconteceu. Porque tem duas coisas aí. Uma é que foram os primeiros textos com que eu tive contato, foram os 4 primeiros poemas que eu fiz, eu e Yara, nós fizemos, sendo que um dos poemas era aquele dos 6 mortos que eu terminei mandando depois. Então, aqueles 4 foram os primeiros que eu vi de poemas, né, fora os trechos do diário, e que são todos muito fortes, falando sobre isso, sobre pessoas mortas, sobre, enfim, né? E foram de impacto muito grande mesmo. Os outros poemas, eu acho que, porque esse também foi de um arquivo que eu recebi de minha mãe. Depois, quando eu recebi o outro arquivo seu, eu vi que tinham outros que eu não tinha visto, ainda teve uma coisa do acaso também um pouquinho. E o que eu achei interessante dos outros poemas que eu fiz na segunda vez, que eu li, né, na segunda vez, e que são poemas que é como se eles falassem da relação de Mércia com aquelas pessoas que ela defendeu. Então, ela dizer, vocês não estão sozinhos, vocês são meus filhos. Isso é tão bonito, assim, sabe? Então eu achei mais, assim, que fala da situação que a gente está falando, que é o que ela se propôs a fazer, defender aquelas pessoas, ajudar aquelas pessoas, né? Então, eu achei que ela traz uma coisa mais filosófica para o que ela estava fazendo. E o poema final dela é um poema que tem escrito lá que depois, naquela madrugada, ela se sentiu mal e foi para o hospital. Então, foi, de fato, o último escrito dela. E o último escrito pertinho do momento que ela faleceu. Então é isso, ela morre com esperança, e é uma sensação assim, que deve ser uma sensação de quem morre com dever cumprido. Ela fez o que estava ao alcance dela, no que ela tinha de melhor, né? Ela não se furtou de participar da luta sabe? Então é muito, eu acho que a gente se sente meio desesperançoso nesses tempos mais recentes. E é isso que eu digo, assim, são essas pessoas que viveram a ditadura militar, elas têm uma tranquilidade no que elas fazem e uma esperança mesmo, que como é que a gente diz que não? A gente que não viveu nada disso, a gente não tem nem moral para perder a esperança. E aí entra a arte também, que é isso que o Rômulo falou, essa sensação de que minha luta e minha arma são a arte, sabe? Isso também é uma coisa que eu fico muito angustiada, meu Deus, o que eu faço que eu não estou fazendo nada? Porque, né, enquanto tem uma geração que vem, que sabe para que veio, tem a nossa geração que é a ideologia, eu quero uma para viver, a gente está tentando, o que a gente faz? A gente só fica sofrendo, né? Essas vezes que eu tenho que eu fico sofrendo. E minha mãe mesmo fala isso, fala, Yara, cada um tem sua arma, cada um tem sua forma de luta, cada um tem
tem a sua ação, a arte, e a arte é extremamente poderosa nesse sentido. 23 de julho de 1974. Apesar do meu sorriso, há soluços no meu peito, angústia em minha alma, revolta na minha mente. Vocês não sofrem sozinhos. Adotei-os. São meus filhos. Se minha vida bastasse para a liberdade lhes dar, morreria sem lamentar, só para vê-los voar. Né, Mas, arte... Yara, eu vou fazer uma pergunta que é muito pessoal, mas é o seguinte, você, na sua maturidade, e lendo e raciocinando sobre... Porque a gente está falando de um período de tempo muito pequeno. Eu acho que a gente está conversando e interagindo com esse assunto há um pouco mais de um mês, né? Então, mas foram momentos muito fortes, né? Quer dizer, a gente está trabalhando isso há 5 meses. No meio disso tudo, pessoas ficaram doentes, pessoas entraram de uma forma maior, menor, mas a intensidade que eu acho que está sendo todo esse projeto, ele não requer tempo, né? Eu queria saber de você o seguinte, esse processo de você deixar de ser apenas a filha de Teresa, para ser uma pessoa que já não é mais a menina, né? Não é a criança ou a pessoa que não tem aquela percepção, né? Já está numa certa maturidade. Como é que você acha que isso pode ter ajudado a você e que esse tipo de coisa pode ajudar a outras pessoas a ter um entendimento mais amplo sobre tudo isso? Eu diria o seguinte, em relação a mim mesmo, eu tenho aprendido muito nos últimos 5 meses. Porque, engraçado, muitas pessoas que a gente fala de história, a gente fala de sofrimento, a gente fala disso tudo, mas é engraçado que, como você teve essa parte da questão da arte, né? Mas com outras pessoas tem a questão da psicologia, sabe? Desse conhecimento, desse aprofundamento interior, para a gente começar a ter uma determinada sanidade, né? Uma estabilidade em termos de cabeça, né? Eu tenho aprendido muito, eu tenho conversado muito com a irmã de Eloá, isso é uma coisa interessante, porque ela é de formação farmacêutica. E com a questão de Eloá, ela vira uma psicóloga e trabalha com questões relacionadas a indígenas canadenses, a presos políticos da América Central, do mundo inteiro, até vítimas do nazismo que moravam no Canadá. E, em relação a ela, tem uma outra coisa que ela traz, que além da questão de ser invisível, na questão tanto histórica quanto em relação ao tempo mesmo, ao conhecimento do que existiu, ela fala de uma coisa muito forte, que é a questão cultural. Ela diz uma coisa, eu faço uma pergunta, ela disse, menino, você não sabe o que é o silêncio mineiro. Entende? Então, no caso, eu estou falando de Eloá, que tinha toda uma questão de ser invisível a nível histórico, mas também tinha todo aquele lance interno, familiar, né? Que falar daquele assunto é uma coisa vergonhosa. E ela mesmo coloca que ela é uma pessoa muito discreta, mas ela está querendo levar às favas isso, porque ela está com 80 anos, e está querendo fazer um livro sobre isso. Então, eu queria saber mais ou menos a tua percepção, assim, se o teu entendimento daquela época e o entendimento que você tem da tua mãe, no momento em que você não só lê, mas você interpreta, né? Que você é engraçado que
se olhar direitinho, na primeira você não gesticula muito, né? Você fala, e fala coisas bem barra. No final, a gente já sente que naquilo tem sentimento e tem expressão. A gente sente que você não está tolhida. Não sei se a pergunta é complicada, mas é a forma que eu estou vendo. Bom, eu vou falando se for que você... Qualquer coisa você me pergunta de novo. Como é que chega para mim, né? Eu não sei, é porque é tanta coisa que me vem, é tanta coisa. Porque me vem essa sensação histórica, me vem uma sensação familiar, me vem uma sensação de você saber na pele o que é. Porque a gente fala assim, a ditadura, a intervenção, não pode ser abstrato. Isso é o legal da arte. A arte, ela tem que ser concreta. Né? Todo mundo fala, artista é abstrato. Não, artista é concreto. A gente pega os temas mais abstratos e a gente transforma em concretude. Então, tristeza para o pintor é um traço azul de não sei o que lá, né? Num quadro branco, sei lá. É um acorde, é uma nota. Então, essas histórias, elas são a dimensão primeira, que é a dimensão humana. E eu acho que é por isso que as pessoas que viveram naquela época, elas têm esse sentimento de ação, né? essa capacidade de ação. Porque existe uma razão. A razão não é acabar a ditadura. É acabar a ditadura, mas porque aquela ditadura envolve um tolhimento de direitos de uma democracia que já é falha com a maioria da população. Então, tem a ver com a luta social que vem antes disso. Então quando eu penso, como você falou assim, eu enquanto criança, enquanto adolescente, o tanto que eu ouvi, e de pensar, de ouvir meus amigos dizer, eu queria viver naquela época, que era emocionante, né, como se a gente não tivesse outras lutas hoje, né? Mas hoje, depois de adulta e profissional, e raciocinando também enquanto uma profissional que teve que dialogar também profissionalmente com o tema, e que está tendo, porque eu também estou fazendo um espetáculo solo com esse tema, essa sensação de por que é importante? O que a gente quer no final das contas, né? O que a gente quer no final das contas é uma sociedade mais justa. O que a gente quer no final das contas é uma sociedade em que todos têm a mesma oportunidade. Então, eu acho que esse é o norte. Esse é o norte. E enquanto artista, lidar com esses temas é engraçado, assim, porque tem todos esses aspectos, inclusive o aspecto profissional de eu vou fazer assim, vou enquadrar assim, vou fazer essa proposta, de vocês dizerem não, é melhor maior, é melhor ver mais as mãos, e de pensar isso artisticamente, não, a demanda, vamos dizer assim, a demanda foi essa, que tivesse mais isso, funciona mais para o que eles querem, tem isso também. E isso é importante porque o domínio do meio faz com que a mensagem seja trazida de uma forma que funciona para aquele meio, para aquele momento, para aquele trabalho, inclusive. Então, eu acho que é engraçado que a dimensão profissional ajuda muito a lidar com coisas que pessoalmente me tocam tanto. Né? Ao mesmo tempo, o contato com essas histórias e com o que eu aprendi enquanto pessoa me traz uma familiaridade que eu posso levar para o campo profissional. Enfim, eu não sei se é isso que eu tenho uma frase que eu falo bastante, que a arte ela é lírica para quem contempla. Para a gente é relação, para a gente é trabalho. É relação. Quantas vezes eu gravei aquele... Para a gente é trabalho, é relação. Ela é lírica para quem está contemplando só. Mas, Yara, a última pergunta, né, para a gente encerrar, veja só, todos aqueles áudios e todos aqueles vídeos a gente vai inserir nessa gravação. Tem uma coisa que é antes desse corte, que é fácil pensar, que é isso, da gente olhar em volta e perceber quais são os nossos meios, né, o que cada um tem de meio de luta. Eu acho que isso é uma coisa, né, que é importante. A gente sair
dá agonia, porque dá uma agonia mesmo que a gente vive, a gente olhar e dizer, pô, desde aquela época, porque a gente ainda está brigando por coisas que desde aquela época, e desde antes dessa época, né, a gente está brigando pelas mesmas coisas, e é meio desesperador mesmo, mas da gente olhar para o nosso lado e ver os meios de luta que a gente tem, cada um na sua profissão, cada um na sua, né, isso é uma coisa que eu sempre ouço de minha mãe, que me dá um pouquinho de conforto, além da necessidade de estudo também, né, para a gente não virar só repetidor, né? Então, quando a gente lê, mesmo lendo um texto do outro, a gente lê com uma interpretação que é a nossa. A gente enfatiza as palavras que a gente acha que são importantes, a gente escolhe o cenário, enfim, a gente testa. Tem vários vídeos que eu estou falando, aí quando vai, porque aqui eu gravei em casa, então não é um estúdio com isolamento acústico, né? Tem som de carro às vezes passando, meus gatinhos participaram tanto. Você tá conseguindo, aí agora tá indo. Tá chegando no final, aí passa um rabinho assim. Então é isso, relação, é estudo, eu fico tentando entrar seguir isso que eu ouço muito de minha mãe, que é para me dar também uma tranquilidade, para eu poder agir com tranquilidade também. Tem um daqueles textos que eu gravei, que eu acho que é eu acho que é o último mesmo que ela gravou, porque ela fala de uma coisa que é assim, eu não fiquei da janela esperando, né? Ela fala de Carolina, de Chico Buarque. Eu pulei a janela, tipo assim, eu fui para a rua, eu peguei a minha caneta, que é a arma dela, então ela fala sobre isso que a gente está falando, entendeu? Ela fala sobre não ficar parado, sobre agir, e agir a partir do que é o seu melhor, a partir do que você sabe fazer. Então, eu acho que esse texto marca muito, assim, eu pulei a janela com a minha caneta e eu construí a minha história, né? E construí a minha história e construí as nossas histórias, né? Ela indiretamente construiu a minha história, porque o que poderia ter sido de minha mãe sem ela, né? Então, por exemplo, ela fala, eu construí a minha história porque a partir dali dessa pulo da janela, vamos dizer assim, ela construiu o trabalho dela, mas ela construiu a história de muita gente, a ponto de uma pessoa que mora no Canadá conseguir uma resposta... 30 anos depois da morte dela. Quanto tempo? 30 anos depois da morte da irmã, e quantos anos depois da prisão da irmã? Quanto tempo que essa mulher procura Mércia? E é Mércia esse elo, entendeu? Então esse poema me diz muito. Bora pular da janela. Então, a gente vai concluir o nosso programa com esse poema, e desde já agradecemos demais, viu, Yara? Porque eu conheci a Yara assim como a filha de Tereza, né? Que Tereza sempre foi muito ligada aqui a gente, e foi um imenso prazer te conhecer. Eu me lembro muito de atender o telefone. Quem é Roberto? Aí eu lembro dessa vozinha que você fala, Roberto. Aí, mãe Roberto, de Natal. E foi um prazer também conhecê-lo. Foi um prazer conhecer Rômulo, que já na primeira reunião já entrou com a frase bombástica aí. Enfim, que honra e que alegria fazer parte desse trabalho que vocês estão fazendo. Eu queria aproveitar também e agradecer a Yara Castro, que compartilhou comigo as leituras, as gravações, né, que fez várias experimentações interessantes, com uma atriz incrível, e que está compartilhando comigo também outros projetos. O nome dela é Yara, em homenagem a Yara Avelberg, né, que também, vamos dizer, integra o meu nome. Essa história. Muitas Yaras, né, no meio disso tudo. Muitas Yaras. Muitas Yaras. Então, valeu demais. Último escrito de Mércia Albuquerque Ferreira. Recife, 25 de janeiro de 2003. Eu vi o tempo passar. Os jovens perdidos nas lutas pela cidadania, pela democracia, caírem mutilados, mortos, atapetando de sangue as ruas de Recife. Vi as lideranças presas, amordaçadas, assassinadas, a impunidade dominando, os homens de bem acuados. Não fiquei como a doce e romântica Carolina de Chico Buarque de Holanda,
que na janela não vi o tempo passar. Pulei a janela, levando minha caneta, e comecei minha caminhada.